De uns anos pra cá, parece que a Disney tem mudado um pouco sua pegada, sua maneira de fazer as histórias infantis. E eu digo isso não só da Disney, mas parece que os grandes estúdios de Hollywood têm mudado a forma tradicional de narrar as histórias. Eu digo isso tanto da Disney quanto da Pixar e dos grandes. Eu acho que de Disney, Pixar, mas quais? Quais estúdios a gente pode dizer? Você pode até deixar aqui nos comentários quais grandes estúdios de animação têm mudado essa forma tradicional de contar uma história, sobretudo essa história voltada para crianças, na qual nós temos dois personagens antagônicos, um vilão e um mocinho. A Disney, sobretudo, tem feito esse movimento de humanizar os vilões, mostrar um lado humano da tirania, digamos assim, não necessariamente um lado humano da tirania, mas mostrar que a própria ideia de um vilão não é necessariamente uma pessoa ali que nasce de uma natureza má, mas que ele tem sim um passado por detrás, uma construção histórica. Isso tem várias conotações filosóficas e é para elas que a gente vai nesse vídeo. Mas claro, antes disso tudo, deixa eu me apresentar aqui para você. Caso você não me conheça, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica de hoje, uma Filosofia Explica dedicado a analisar um pouco dessa mudança, por que não, de paradigma no cinema americano, no cinema infantil, nos filmes da Disney que mudam aí o seu olhar sobre o modo de encarar os vilões. Acredito que tem um filme que marca bem simbolicamente essa mudança, que é o filme Malévola, obviamente, que passa a pegar ali a personagem central, né, da Bela Adormecida, pega ali e narra toda a história, retirando ali dela a pecha de uma personagem que é malvada. Então, em Malévola, nós temos não a ideia de uma bruxa, de uma vilã, de alguém que é ruim por natureza, mas é sim de alguém que tem toda uma história por trás, tá? Uma história por trás que leva ela a agir de determinado modo. Além de Malévola, tem um outro filme, esse bem mais recente, vale lembrar que Malévola é de 2014, um outro bem mais recente, que esse eu vi até mais recentemente, que é de 2021, que é Cruella, né, que retrata ali a personagem do desenho animado da Disney 101 Dálmatas, que é a Cruella de Vil, e ali também mostra toda a construção humanizada da personagem. Diz que, olha, a Cruella então não é só uma pessoa que odeia dálmatas, que odeia cachorros. Não, ela tem toda uma história que leva ela a agir daquele modo. Então narra ali e humaniza o processo histórico. Ela não é naturalmente má. Ninguém é naturalmente bom, naturalmente mal. Ou seja, para a Disney agora, nós temos ali uma conotação que vai muito, muito além daquela visão que nós temos maniqueísta das coisas. Opa, maniqueísmo? O que é isso, Felício? Na filosofia nós chamamos de maniqueísta essa visão da luta do bem contra o mal. Durante muitos e muitos anos, os desenhos animados, os filmes infantis, as histórias infantis foram construídas de acordo com uma conotação maniqueísta da luta do bem contra o mal. E isso, é claro que isso é bastante interessante de um certo aspecto, mas perde um pouco também sua conotação humana, né? Quando a gente coloca o bem contra o mal, a luta do bem contra o mal, isso desumaniza muitas vezes e nós nos colocamos uns contra os outros. Sobretudo quando a gente vê o mal no outro, né? Mas aí a gente vai deixar isso um pouquinho de lado. Mas em contrapartida ao lado maniqueísta, que coloca bem contra o mal, e isso, vou já até adiantar, isso é muito perigoso. Se para uma criança é bom, assim, vamos explicar aqui o que é certo e o que é errado, a luta do bem contra o mal para uma criança. O problema é que essa criança muitas vezes cresce e acha que o mundo inteiro é o filme da Disney. E é aí que o negócio fica complicado. Mas voltando aqui à análise dos filmes da Disney, a Disney tem substituído, então, essa ideia da luta do bem contra o mal, a ideia de uma essência maligna, do personagem, no vilão maligno, por um vilão mais humanizado. Em que sentido, Felício? Alguém que ele é mal não por natureza, não alguém que nasce mal e é mal por natureza, mas alguém que se tornou mal pelas circunstâncias. E isso é muito próximo de uma filosofia do século XX. Que filosofia é essa? A filosofia existencialista. E aí a gente vai a esse grande filósofo francês que é o Jean-Paul Sartre,
Jean-Paul Sartre, que tem em sua filosofia a célebre frase que é: a existência precede a essência. Em que sentido isso nos serve aqui para analisar os filmes? Olha, em Sartre nós temos então que não há uma essência má no ser humano. Não há uma essência, segundo Sartre, má no ser humano. O ser humano ele se torna mal. Ele se torna mal. Só é possível dizer se o ser humano é mal ou bom depois de sua existência. É isso que Sartre diz em sua filosofia existencialista. Comparando aqui Sartre com os filmes da Disney, o que nós teríamos? Personagens como Malévola, como Cruella e como qualquer outro vilão da Disney, ou vilã, eles não seriam maus por natureza, segundo a filosofia de Sartre. Eles se tornariam maus por conta da sua existência. O que nos deixa muito interessante analisar a história desses vilões. Por que eles se tornaram maus? E a gente, vamos aqui combinar, eu e você aqui, a gente gosta dos vilões. A gente tem interesse pelos vilões. Porque os vilões erram, porque os vilões, eles não têm aquela coisa do bem, de fazer o bem sempre, sempre. Porque a gente também não faz o bem sempre, sempre, sempre. E assim, eles foram levados a agir assim. A gente sabe que muitas vezes eles... Tá, mas eles são maus porque eles são maus. Não, isso é uma visão muito infantil, diria Sartre. Então, assim, é preciso entender as causas que levaram eles a agir assim. E é isso que a filosofia de Sartre sempre busca entender. E é isso que filmes como Malévola e Cruella trazem pra gente. A construção existencial do personagem. Olha, foram essas e esses fatores que construíram um personagem assim. É claro que a gente não elimina fatores traumáticos, psicológicos, biológicos, mas a gente sempre dá esse quê existencial. A gente tira essa ideia de que alguém nasce mal. Né? No filme da Disney, né, naquela leitura mais antiga, o príncipe ele seria bom por natureza, porque ele viria da realeza. Aqui ninguém é bom de nascença, segundo Sartre. As pessoas seriam bons ou más pela sua existência, pelos traumas que encontram na vida ou pela acolhida que tem na vida, na existência. Isso é muito interessante. E essa mudança que nós temos no século 20, 21, da visão dos vilões e dos mocinhos, isso é bem interessante. E aí eu trago uma curiosidade, caso você não saiba. O próprio termo vilão, o vilão, ele é um termo latino, que vem da língua latina, vilanus, né? Vilanus, e que remete à Idade Média, do senhor feudal ali, das vilas mais próximas do senhor feudal. Então, quem era o vilão? O vilão era aquele que morava nas vilas mais próximas do senhor feudal. Então, o vilão era aquele que era servo do senhor feudal, mas que, por estar próximo ao senhor feudal, recebia alguns benefícios, sabe? Benefícios. Ele não era da realeza, ele não era nobre, mas ele estava ali perto do seu feudal, então o seu feudal dava ali alguns benefícios para ele. Ele não era aquele servo que estava ali trabalhando na labuta ali o tempo inteiro. Então o trabalhador da labuta via o vilão como alguém beneficiado, como alguém mesquinho, como alguém que estava tendo benefícios e muitas vezes meio snob. Então, historicamente, foi sendo construída essa ideia do vilão como alguém que era ruim, como alguém que não se importava com o outro. E aí, historicamente, vai sendo construída essa ideia no português, na língua portuguesa e nas línguas latinas em geral, como a ideia do vilão como algo ruim. Essa naturalização do vilão como alguém que nasce ruim, nasce como alguém mal, é obviamente eternizado nas histórias infantis. E agora, no século XXI, a gente a gente retransforma, né, essa leitura que nasce com o seu feudal, nasce no contexto socioeconômico do vilão, muda com as histórias infantis e agora, de novo com as histórias infantis, a gente muda um pouquinho com a filosofia existencialista, humanizando as histórias, né? Eu diria também, já pegando no gancho, que tem alguns vilões, assim, vários vilões que eu gostaria de ter uma leitura mais a fundo. Tem muitos vilões, né, que marcaram a gente, que eu queria ter uma leitura mais a funda, né? Se a gente fosse fazer uma história. A gente já tem do Cruella, já tem da Malévola, mas, por exemplo, muita gente fala da Elvira, se eu não me engano, né? Aquela da Pequena Sereia. Muita gente queria muito saber que ela foi baseada numa drag queen, né? Então, como seria a história dela? Por que ela brigou com o Tritão? Por que ela tem inveja da Pequena Sereia e troca, né? Quer trocar ali, ter pernas? Então, qual a história dela? Seria bem interessante.
a gente saber as histórias de todos os vilões da Disney, o que se passou na vida deles para eles serem maus. Isso é bem interessante, isso é bem adulto, entre aspas, mas seria bem interessante se a gente tivesse as histórias desses personagens que marcaram muitas vezes nossa infância e o que é mais importante, que mexem com a nossa imaginação. Enfim, mostra mais do que tudo que a influência de Sartre ela se encontra não só dentro das academias, né, dentro da universidade, dentro dos leitores estudiosos de filosofia, mas se encontra também em Hollywood, se encontra na arte, se encontra no debate, no dia a dia. A filosofia ela é muito rica e ela é mais rica ainda quando ela se encontra num debate popular, né, num debate acessível a todos, ok? E é isso, eu sou Felício Molinari, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não deixa de deixar aqui seu like e deixar seu comentário também. Qual vilão você gostaria de ver analisado, ter um filme, um live action da Disney? Enfim, tem alguns aí que eu gostaria de ver. Qual que você gostaria? Deixa aqui nos comentários, ok? É isso, vou ficando por aqui, tchau, tchau, até a próxima.